passear aqui com a minha cachorra. E se Deus me der uma palavra, eu vou levar a palavra para o culto. E aí o Senhor me deu a primeira palavra, a primeira vez que eu li a Bíblia e entendi a palavra para poder gerar uma pregação. E o Senhor me fez lembrar dessa palavra que está lá em Gênesis. Eu falei, vou falar ela, porque Ele me deu essa palavra, mas eu nunca tive a oportunidade de trazer ela para o púlpito, né? Então, acredito, creio eu, que seja hoje o dia. Amém? Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Gênesis 3. Gênesis 3 diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, vos se abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele também comeu. O título que eu tenho para essa mensagem é: Escolha bem as pessoas para caminhar ao seu lado. Eu tirei 3 lições aqui dessa pregação, porque primeiro eu quero começar falando sobre quem não ouvir, quem não seguir e quem não são as companhias boas para estar ao nosso lado, para depois falar o contrário. E como o título dessa mensagem diz, aqui eu quero destrinchar sobre essas pessoas que nós devemos caminhar ou não caminhar com elas. E aí eu te pergunto, quem você tem sido? Influenciado ou influenciador? Aqui nessa mensagem, ela tem 2 tipos de caminho, né? Eva, que foi uma influenciadora, mas uma influenciadora do mal. E Adão, que foi um influenciado por Eva. E temos a serpente, que é o próprio diabo, influenciando uma pessoa para poder uma geração toda ser contaminada, ser pecadora e perder aquela bênção que Deus trouxe para o homem através de uma palavra. E aí, Deus criou Eva no intuito de quê? Para ser uma boa companhia para Adão, porque Deus falou que não era bom que o homem estivesse só. E Deus foi lá e criou Eva. E aí Eva vai e faz o quê? Corrompe os bons costumes, né? Eles tinham um jardim, tinham de tudo naquele jardim que eles poderiam comer, menos de uma árvore. E aí a serpente, ela vem com uma proposta tentadora de que se comesse daquele fruto, as pessoas, eles não deixariam de ter algo acessível ali do jardim, mas que passariam a ter um conhecimento como de Deus. E às vezes o diabo, ele vem assim na nossa vida. Ele usa as pessoas para falar de uma forma doce, suave, de uma forma onde a proposta que ele vai nos fazer aparentemente é muito boa. Come, boba, vai lá, é bom esse fruto. Imagina, por que tu não vai comer, tu não vai perder nada. Ao contrário, você vai ganhar, você vai acrescentar na sua vida conhecimento. E Satanás, ele vem assim na nossa vida. Ele vem com as propostas silenciosas. Ele nunca vai se mostrar, como todo mundo fala, né? Com os chifres, né? E o tridente ali, como todo mundo acha. Às vezes ele vem de uma forma sorrateira, que se a gente não tiver na presença de Deus, se a gente não tiver com nossos firmamentos ali firmes, como uma pedra e uma rocha, a gente se deixa levar e peca, e perde as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. E aí vem Abraão. O que mais me surpreende é Adão. Adão. Muito se fala que Eva é a ruim da história. Mas quando você volta aqui, a gente está no capítulo 3, mas quando você volta para o capítulo 2, lá para o versículo 16, diz assim: E o Senhor Deus
lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, Adão ele já tinha sido ordenado não comer daquele fruto. Não era a primeira vez. Eva ela recebeu apenas uma vez a missão de não comer. Mas Adão ele já caminhava com Deus. Adão já era amigo de Deus, já escutava a voz de Deus, já tinha recebido uma ordem. E aí ele escuta novamente. E aí quando Eva vem com a maçã ou vem com a proposta, né, de comer daquele fruto, ele sequer questiona de dizer: por que nós vamos comer? Deus já me falou uma vez, já me falou a segunda vez, eu não vou teimar. Não é bom, não vai ser bom. Ele já falou que eu vou morrer, que você vai morrer. Então, ele em nenhum momento ele hesitou. E às vezes na nossa vida a gente é como Adão. As propostas vêm de uma forma boa. Deus já nos deu o conhecimento, já falou com a gente já conhece com Deus, já anda com Deus. E a gente faz o quê? Vai lá e cai. Vai lá e peca. É por isso que diz que a nossa carne, a nossa forma de viver é pecaminosa, né? Nós temos a natureza de Adão. Justamente por isso, eu acredito que não fala natureza de Eva, porque Eva ela já veio ali por segundo, né? Mas Adão foi o homem que Deus criou para que fosse o amigo dele, para que ele tivesse ali a companhia. E ainda assim, conhecendo toda a palavra, Adão caiu. E isso nos mostra que nem sempre porque nós andamos na palavra, conhecemos a palavra, somos crentes há muito tempo, isso significa que nós não iremos pecar e que nós não iremos cair. Mas que nós devemos estar vigilantes, porque Deus ele já nos dá o recado, Deus nos ensina e Deus ele fala conosco para que a gente não venha cometer esse erro. Porque às vezes a gente perde um jardim todo por conta de um fruto. E como uma decisão pode mudar toda a nossa vida. Talvez o jardim lá para eles era ter a liberdade de andar nu, de conversar com Deus todos os dias. E hoje o nosso jardim é o quê? É a nossa família, é o nosso emprego, é a nossa vida financeira, é a nossa vida sentimental, é a nossa vida espiritual. E um fruto é capaz de fazer a gente pecar e perder. É uma família que vai desmoronar, é um casamento que vai se perder, é uma vida financeira que vai se quebrar, é uma vida espiritual que você vai quebrar o laço diante de Deus. Então, você perde o seu jardim através de uma decisão e de uma escolha. E lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 33 diz: não se deixe enganar com as más companhias, elas corrompem os bons costumes, né? Então, assim, Deus ele já avisou para a gente que as más companhias, elas podem nos levar para um lugar de perdição, de corromper o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Que nós tenhamos a sabedoria e o discernimento de com quem iremos andar e quem será a nossa companhia. Porque as más companhias podem levar a nossa vida a uma destruição. E isso há um preço muito caro a ser pago. Então, quem você tem sido na vida de alguém? Um influenciador do bem? Um influenciador do mal? Você tem sido influenciado para as coisas boas ou tem deixado de se influenciar pelas coisas ruins, pelas coisas momentâneas da vida, pelas coisas passageiras e tem perdido o seu jardim por coisas que são banais? E aí vem o outro lado da moeda, que é onde eu quero falar sobre as boas companhias. Até aqui nós vimos que uma influência errada pode nos afastar do jardim. Mas Deus também coloca pessoas em nosso caminho para nos aproximar do propósito. Então, eu vou avançar um pouquinho aqui na Bíblia para 1 Reis 19, 19, que diz ali sobre um pouco da história de Elias e Eliseu. E falando assim, no capítulo 19.
Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com suas 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e ele lançou o seu manto sobre ele. Então deixou esse boi, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu e seguiu Elias. Tomou a sua junta de boi e os deu os aparelhos de boi e cozeu as carnes e deu para o povo e comeram. Então dispôs e seguiu Elias e o servia. E aqui é interessante, né, que uma pessoa de Deus, quando ela tem um propósito alinhado com o seu, é aquilo que eu vi a pastora falando sobre o pastor, foi amor à primeira vista, né? Existem amizades de Deus que a gente olha e é amor à primeira vista. E eu acredito que com Elias e Eliseu foi isso, né? Ele passou, se apaixonou, viu aquele homem, acredito que ele viu com os olhos espirituais quem era Eliseu. E Eliseu, já percebendo quem era Elias, ele já não deixou a bênção escapar, né? Deu tudo que ele tinha, vendeu, se despediu e foi seguir um homem de Deus. E olha só como uma boa companhia muda toda uma história de vida. Elias era um profeta, né, que todos sabem. E aí quando Elias começa a fazer os seus benfeitos, eu acredito que ele já sabia que o tempo dele era contado aqui na terra. Então ele sabia que ele precisava de um sucessor aqui. E aí ele conheceu Eliseu. E aí quando você vai ali para o capítulo 2... diz assim, capítulo 2, 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, os quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos com os pés secos. E aí, no decorrer dessa história, fala assim: havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-me que me dê por herança uma porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: duras coisas lhe pediste, todavia me vires quando for tomado de ti, e assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu e num redemoinho. O amigo de Deus, ele te traz coisas do céu. Mesmo que um dia ele vá embora, ele não faça parte do seu caminho, da sua trajetória, ele vai deixar a sua história marcada com a presença de Deus. Ele vai te deixar algo de Deus, algo do céu na sua vida. Porque quem é de Deus, ele sempre vai marcar a sua vida de alguma forma positiva. E que você seja essa pessoa também na vida de alguém, que você marque com as marcas de Deus a vida de alguém. E o que eu acho muito bonito é que Eliseu, ele não pediu dinheiro, ele não pediu nada. Ele pediu o quê? Dá-me de uma porção dobrada. Ele sabia o poder que aquele homem tinha. Então, ele queria viver as coisas que ele via, né? Ele era um aprendiz, ele caminhava e ele via, mas ele não fazia. E ele queria se tornar como aquele homem. Então, ele pediu uma porção dobrada ali para que ele se tornasse igual a ele ou talvez maior que ele. E é onde o Eliseu faz vários milagres, né? E tem alguns aqui que eu quero citar, que foi... Aqui, não estou achando, porque meu resumo ficou meio embaraçado, né? Mas eu vou vir aqui para a Bíblia. Então, o azeite, né, da viúva, onde ele transborda ali os azeites daquela viúva, daquela mulher que não tinha filho, a morte do filho que ele faz ressuscitar daquela mulher, a cura da lepra de Naamã, ele faz um machado flutuar, enfim, são vários milagres que Eliseu faz. Isso tudo por quê? Porque ele escolheu andar com alguém que era de Deus, ele escolheu ser amigo de quem era amigo de Deus. Que nessa noite você venha pedir que você tenha amigos de Jesus para ser seu amigo. Eu escutei isso uma vez. Peça que os amigos de Jesus sejam seus amigos.
que nós tenhamos essas boas companhias, porque quando uma pessoa que ela anda com Jesus, ela tem a presença dela, a sua vida ela se transforma, a sua vida ela se renova. Eu vejo ali quando foi com Paulo e Silas, né? Eles estavam na prisão. Se fosse qualquer outra pessoa que tivesse preso, se fosse uma pessoa que não fosse de Deus, que talvez poderiam fazer? Chorar, murmurar, reclamar, falar não tem jeito, apanhamos o dia todo e ainda estamos presos. Mas o que eles fizeram? Foram orar, cantar e as cadeias caíram. E através das cadeias deles, eles ainda libertaram outras pessoas e salvaram pessoas com eles. Então, quando você caminha com pessoas de Deus, você quebra cadeias, você quebra aguilhões, você quebra correntes, você ganha almas para Jesus, você é marcado de uma forma diferente. Você tem uma pessoa para orar, você tem uma pessoa para jejuar, você tem uma pessoa para te levantar nos dias difíceis. Assim como Paulo teve Silas, eu profetizo que você vai encontrar amigos de Deus para a sua vida. Assim como foi com Noemi e Ruth. Olha que coisa linda. A pessoa que caminha com os amigos de Deus, a sua vida muda. Aquela mulher, ela já tinha uma sentença que provavelmente ela nunca mais casaria. E ela acompanhou aquela mulher, voltou para a cidade dela, pegou o Deus dela, tomou para si. E olha o que foi a vida dessa mulher, né? Casou com um homem rico que tomou todas as contas dela, assumiu ela perante uma sociedade que naquele tempo era provavelmente impossível aquilo ali acontecer. E a vida dela mudou como a da Noemi mudou, a de Ruth mudou, porque quando você anda com as pessoas que são de Deus, a sua vida muda. E você muda a vida de uma geração. Não muda só a sua vida, mas você muda a sua geração também a partir disso aí. Outra pessoa que eu vejo que mudou é Esther e o seu tio. Olha o quanto é importante a gente andar com as pessoas que é de Deus, né? Ele tinha recebido o quê? Uma sentença de morte. Todo um povo tinha recebido uma sentença de morte. E o que eles fizeram? Esther foi orientada a orar, a jejuar. E aí o que Esther fez? Se posicionou e orou. Mas tudo através de quê? De um amigo que teve uma orientação de fazer. Faz isso, vai na presença do rei, ore e jejua. Porque se não for você que vai fazer isso pela gente, já era. Então, um amigo de Deus nos livra de uma sentença de morte. Um amigo de Deus pode mudar a nossa vida, pode mudar o nosso estado. Ele pode nos orientar. Talvez ele não possa orar ali do seu lado, mas ele vai te dar uma orientação, um caminho certo para você ser conduzido na presença de Deus. E a sua vida muda, a história da sua família muda, a história de uma nação muda, tudo porque você caminha com uma pessoa que é de Deus. É muito forte isso, porque assim, hoje em dia, nós temos muita influência do mundo. E a gente convive, né, com as pessoas que não são cristãs. E o que a gente está trazendo para essas pessoas? Nós estamos pegando os costumes delas e nos corrompendo? Ou nós estamos sendo uma marca boa, alguém para fazer essas pessoas caminhar com Jesus junto com a gente? Isso eu tento, sempre de alguma forma não invasiva, trazer Jesus para a vida das pessoas através da minha vida. Porque eu sei que de alguma forma a gente sempre muda a vida de alguém. Esses dias eu chamei uma moça para vir lá para casa. E aí eu falei, meu Deus, eu não gosto de visita. Por que eu chamei, né? Já me arrependi. Falei, mas Senhor, se não for da tua vontade, que ela não venha. Mas se o Senhor tem algum propósito na minha vida para fazer na vida dela, que o Senhor permita vir. E aí ela veio. Eu falei, droga. Falei, mas amém. E aí não teve oração, não teve jejum, mas teve uma conversa. Uma longa conversa. E eu só escutei. Nem falei quase nada. Só escutei. E aí, passada uma semana, a gente conversando pelo WhatsApp, ela falou assim, foi de Deus eu ter ido aí. Porque aquilo que a gente conversou mudou muito a minha vida. Às vezes, o escutar, às vezes você parar para ouvir a dor de uma outra pessoa, você cura ela. Então, que nós sejamos amigos de Deus, para que nós sejamos aqui na terra amigo de alguém através da nossa vida, a gente seja cura, a gente seja libertação, a gente seja oração na vida de alguém. Amém? E por último, hoje a palavra é bem breve,
Por último, quem anda com Jesus não é mais o mesmo, né? Que Jesus seja o seu amigo. Quem foi amigo de Jesus teve a vida transformada. Jesus pegou 12 homens e transformou em 12 discípulos, né? Ele pegou Pedro, que era um homem totalmente sanguíneo e raivoso, um homem que negou ele. Pegou Saulo e transformou em Paulo. Pegou... enfim, né? Jesus ele pegou vários homens e transformou naquilo que ele tinha na vida daquelas pessoas. Então, quando você caminha com Jesus, a sua vida ela é transformada, a sua vida é mudada. E nunca mais você consegue caminhar no erro. Que nós não tenhamos a natureza de Adão, de conhecer Jesus, ser amigo deles, mas que lá na frente a gente venha se corromper com os maus costumes. Porque o Senhor, quando Ele entra na nossa vida, Ele restaura, Ele cura, Ele perdoa e Ele recomeça. Quem tem andado com você? Quem tem sido a sua companhia? Quem tem influenciado as suas decisões? Com quem você tem ido chorar, desabafar, falar da sua vida, falar dos seus problemas, falar das suas bênçãos, das suas conquistas? Quem você tem influenciado a viver as coisas do céu? Quem você tem chamado para orar? Quando uma pessoa vem desabafar com você, quantas vezes você fala, vem aqui, deixa eu orar por você? Quem tem sido você na vida de alguém? E acima de tudo, como está a sua amizade com Jesus? Você tem caminhado com Jesus todos os dias? A todos os momentos? Às vezes na correria a gente esquece, né? Às vezes ali no meio de uma adversidade, de um problema, você corre e chama primeiro um amigo. E seu amigo Jesus está te esperando. Primeiro conversar com ele, desabafar com ele. Mas na correria, no desespero, você corre, liga para uma amiga, manda um WhatsApp para uma amiga. E será que Jesus tem sido a sua melhor amizade, a sua melhor companhia? Eu fiz uma coisa no meu espelho do banheiro. Eu coloquei um recadinho, porque quando eu esquecer de falar com o Senhor, tá ali um recadinho. Às vezes você vai escovar os dentes, você não está nem pensando em Deus, mas já está ali o recadinho, eu já aproveito e já falo com o Senhor. É um lembrete. Porque às vezes, o que é o relacionamento de uma amizade? É quando você fala com uma pessoa todos os dias. Aí você vai falando, vai falando, vai falando, até que você se torna melhor amigo. Então, se você não tem um costume ainda de estar falando com o Senhor toda hora, a cada segundo da sua vida, coloque um lembretezinho na sua geladeira, coloque lá no seu espelho do banheiro e fala, Espírito Santo, seja meu amigo, esteja comigo em todos os momentos. Jesus, caminha comigo, venha ser o meu melhor amigo, que eu possa ser como um dos seus discípulos, caminhar contigo e ter a minha vida transformada através da tua palavra, através da minha vivência contigo. As companhias que escolhemos determinam os lugares onde chegamos. E as companhias de Jesus determinam quem nós nos tornaremos. Seja você também uma influência que aproxima as pessoas de Deus e do propósito que Ele tem para elas. Que a sua vida seja como uma ponte que conduz as outras pessoas para mais perto de Deus. Torne-se alguém que inspira, fortalece, direciona as vidas para o caminho certo. Não seja apenas um influenciado, seja uma influência para transformar histórias. Que a sua presença na vida de alguém deixe marcas de fé, esperança e propósito. Seja o tipo de pessoa que desperta o melhor de Deus e que coloca o melhor daquilo ali na vida do outro. Permita que o Senhor use a sua vida para influenciar as pessoas a viverem o propósito dEle. E aqueles que caminham ao seu lado, que eles encontrem em você um exemplo de fé, coragem, amor e perseverança. Que o Senhor hoje venha quebrar nossa natureza de Adão, pecaminosa, teimosa, por às vezes que fica ali questionando, ou que às vezes nem se questiona diante do pecado, diante das circunstâncias. E que o Senhor venha colocar em nós, na nossa vida, um espírito de Elias, para reconhecer quem é do céu para a nossa vida. E que nós tenhamos um espírito de Eliseu, que nós não deixamos a oportunidade daquela pessoa de Deus passar pela nossa vida e a gente deixar passar por, às vezes, por preguiça, por comodismo, por querer estar na nossa casa. Às vezes tem uma pessoa, um amigo de Jesus querendo ser teu amigo e você não está dando oportunidade para ela. Então, que nessa noite nós venhamos ser tocados por Deus e que nós venhamos caminhar com os amigos de Jesus.
e que nós também sejamos essa pessoa na vida de alguém. Amém? Posso orar? Amém? Senhor, meu Deus, ó Pai, Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, por este momento lindo e maravilhoso que é estar na Tua presença, Senhor. Confesso, meu Deus, que esse dia é um dia bom para ficar em casa, mas o Senhor sabe de todas as coisas e aqui estamos, Senhor, mesmo que poucos, mas na Tua presença, te buscando, te adorando e te louvando para aprender mais de Ti, Senhor. Senhor, que neste momento as vidas que estiverem aqui, Senhor, sejam tocadas pela Tua palavra. Senhor, a vida que estiver ali, meu Pai, através de uma câmera, assistindo, meu Deus, essa pregação, que seja tocada também, meu Pai. Senhor, eu te peço, meu Deus, que nós venhamos ter tanta influência contigo, tanta amizade contigo, caminhar tanto contigo, que nós venhamos ser tão parecidos contigo, Senhor, que nós venhamos ser um amigo de Jesus mais íntimo, que nós venhamos ser o teu melhor amigo, Senhor, que o Senhor seja o nosso melhor amigo nos nossos dias de tribulação, no nosso dia de tristeza, de cansaço. Senhor, que o Senhor seja o nosso melhor amigo. Senhor, envia Eliseu para a nossa vida, envia Elias, envia Noemi, envia Ruth, Senhor, envia Paulo, Silas, Senhor, que nós tenhamos, Senhor, amigos de Jesus para caminhar conosco, para orar conosco, para poder, meu Deus, quebrar cadeias, grilhões, correntes, Senhor, que nós venhamos através de uma amizade, meu Deus, libertar cativos, meu Pai, que nós venhamos mudar uma história de uma geração, de uma família, de uma nação, meu Pai, que nós sejamos, Senhor, essa pessoa na vida de alguém, que nós sejamos, meu Pai, amigos fiéis, verdadeiros, pessoas, meu Deus, de oração e fortalecimento na fé na vida de alguém, que o Senhor nos use através da Tua palavra, meu Pai, e que Tua presença seja na nossa vida e que nós venhamos ser contigo, Senhor, todos os dias. Espírito Santo, seja o nosso melhor amigo, o nosso conforto e o nosso consolo. Que Tu esteja na nossa casa, ao nosso deitar e ao nosso levantar, ao nosso sair e ao nosso entrar. Ó Espírito Santo, venha fazer a Tua presença aqui, e que ela não saia, Senhor, que o Teu Espírito Santo não saia, Senhor, e não nos deixe desamparados ao momento que a gente sair por aquela porta, porque a Tua presença nos acompanha por onde a gente passar. Que o Senhor seja presente a cada segundo na nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu e que o Senhor faça, meu Deus, a diferença na vida de cada pessoa aqui e nos apresente os seus amigos para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade.